Bem-vindos, Lincoln Seragini, fundador da Casa Seragini, e Lucas Oi. Foster, idealizador do Prêmio Brasil Criativo e, cara, líder global do Dia da Criatividade, né? The World Creative Day. Então, bem-vindos! Obrigada por ter aceito o nosso convite aí, Lucas e Seragini. Vocês já se conheciam, né? Sim, olha, desculpe falar primeiro, mas eu estou muito feliz com esse encontro, porque você é uma pessoa querida de muitos anos. O Lucas nem se fala, eu vou comentar, ele me deu 2 presentes ultimamente que realmente enriqueceram minha vida, e nós somos realmente assim, trabalhadores da criatividade, né? O meu ofício eu vivi e ganhei a minha vida tendo a criatividade como grande instrumento aí, né? Você Então, ganhou um prêmio agora, né, Seragini? oi? Você ganhou um prêmio, né? Ah, não, ano passado, não, primeiro, olha, ano passado eu fui indicado para o Hall da Fama do Design, mas o grande presente que eu ganhei, e o Lucas, que foi o precursor dessa ideia, nasceu e vai nascer o Instituto Seragini, chamado Seragini Future Maker Institute, na Universidade PUC de Campinas, né? Que vai ser uma honra para mim, e eu espero lá criar realmente um centro não só de criatividade, mas de empreendedorismo, inovação, como todos, né? Mas eu tenho uma filosofia própria, porque, sabe, vocês verão aqui, a minha diferença na minha história é que eu não sou um imitador, porque a maioria fica imitando, que nem papagaio, todas as técnicas que existem no mundo. E eu inventei a minha, que chama governança criativa e o método Future Maker, que eu vou mostrar como Uau! funciona. Então, daqui a pouco eu vou te perguntar qual vai ser o nosso futuro nessa lâmpada mágica. Lucas, mas me fala, como é que você começou essa coisa da criatividade? Conta um pouco da tua história. Bom, Lindália, obrigado por promover esse encontro em meio à pandemia aí com o Lincoln, meu querido amigo Lincoln, uma referência, e realmente arrepiei aqui quando ele falou que realmente vai nascer o Instituto Seragini, porque a sociedade brasileira merece, e por toda a trajetória do nosso querido professor, é fundamental que isso esteja vivo e a memória dele preservada para as próximas gerações. Então, ele ainda tem muita lenha para queimar, muita energia, mas tem que organizar, sim, o legado, porque o tempo passa muito rápido. Eu comecei a trabalhar com criatividade ainda durante a faculdade. Eu me formei em psicologia, já faz quase 15 anos. Parece pouco, mas é bastante para quem está nessa fase. E já há uma década trabalhando com criatividade e empreendedorismo criativo. Então, sou apaixonado pelo tema como psicólogo, sou apaixonado pelas pessoas e por essa capacidade que a gente tem de olhar para o mundo e conectar as nossas emoções, o nosso repertório, e buscar alternativas para o desenvolvimento da humanidade e para um mundo melhor, né? O tema do painel é mais criatividade e mais humanidade, né? Quão importante é isso. Mas, ô Lucas, será que a gente já nasce criativo? A gente aprende a ser criativo? Como é que é isso? Bom, eu fico até envergonhado dessa pergunta ser para mim. Eu queria que depois o Lincoln pudesse compartilhar comigo essa resposta. Mas sim, a criatividade é uma capacidade humana, e ela eu digo que ela é como uma musculatura, que ela vai atrofiando ou ela vai se desenvolvendo de acordo com a quantidade de exercícios que a gente se propõe. Então, dependendo dos ambientes, dependendo da cultura onde a gente nasce, essa capacidade ela é atrofiada ou desenvolvida. Mas acredito que é uma capacidade humana. Todos nascemos com o potencial da criatividade, mas, assim como a nossa personalidade, cada indivíduo tem uma personalidade, a gente tem pessoas que conseguem preservar e desenvolver isso mais do que outras. Não necessariamente por responsabilidade própria, mas pelas questões de contexto de vida de cada um. Então, aprendizado contínuo, né? Ô, Lincoln, e criatividade tem idade? Não, olha, sabe que
Eu sou um exemplo, acredito, que demonstra que a criatividade até melhora, né? Quanto mais, é que nem o vinho, quanto mais velho, melhor. Esse ano eu estou comemorando 72 anos de vida, 52 de carreira, e eu estou assim como nunca, né? Olhando para o futuro e, ao mesmo tempo, com tantos projetos e tantas ideias e tantas realizações, que demonstra que realmente aquele preconceito, né, de que, primeiro, os mais jovens seriam mais criativos e os da terceira idade, os idosos, iam perdendo essa capacidade, ao contrário. Eu sou um exemplo vivo de que melhora, né? E eu tenho... Porque... Eu também sou testemunha viva de que é melhor, porque eu te conheço há mais de 15 anos e cada Sim. vez você está mais criativa e fazendo mais coisas. É incrível. Não, eu fico feliz por isso, porque não precisa nem dizer, né? Tudo começa com você próprio tendo essa alegria e continuar com os sonhos, né, que eu tenho e os ideais em todo sentido. Muito bem, então estamos aqui, né? E você, nossa, não Então precisa não nem tem dizer. idade, né? Todo mundo pode ser criativo, igual o Lucas falou, né? Temos que estimular, temos que criar esse ambiente, né? Não tolir, né? Desde a escola, né? E não tem idade. Mas o Lucas, você que conhece trocentos exemplos no mundo assim de criatividade. Criatividade tem a ver com tecnologia. Você pode ser um criativo, uma criatura criativa e ter ideias simples e geniais. Me dá um exemplo aí de coisa que te impressionou muito. Bom, eu fico impressionado todos os dias, né? Ainda mais quando a gente tem acesso à informação e à tecnologia, a gente consegue adquirir repertório todos os dias. Então, são sempre exemplos muito bons, às vezes exemplos muito engraçados, exemplos emocionantes, mas, obviamente, que a gente não precisa de tecnologia para ser criativo ou para exercer uma transformação no mundo. A criatividade, a tecnologia, ela potencializa numa velocidade que a gente vê, né, a velocidade exponencial, uma ideia chegar no mundo com uma velocidade muito rápida. Mas você tem aquele exemplo no Netflix do menino que descobriu o vento, acho que chama esse filme, e também as brincadeiras, né? Brincadeiras de criança, assim, sem tecnologia, analógicas, que tem muita criatividade também. As piadas, né? Eu digo que a gente está precisando contar mais histórias no meio dessa vida que a gente está vivendo em isolamento, porque agora não tem essa ideia de buscar repertório lá fora. A gente tem que fazer dentro das nossas casas. Então, a contação de histórias, ela tem muita criatividade e as pessoas, aí sim eu concordo também que com o Lincoln, que quanto mais velho a gente vai ficando, melhores são as nossas histórias. É que a gente vai conectando, né? A gente vai conectando, sendo imaginação, né? A gente vai conectando essas imagens e vai colocando em ação. E eu fico impressionado, né? Como várias pessoas de comunidade super de baixa renda, às vezes conseguem ter exemplos incríveis, né? É o espírito maker, né? Então, se você é cozinheiro, se você é costureira, você foram as primeiras makers, né? E criativas. Ô, Lincoln, isso tudo que o Lucas está falando tem muito a ver com educação, né? E eu sei que você é um entusiasta, você inclusive escreveu uma metodologia de educação e empreendedorismo para todas as crianças na escola. Você acha isso possível, a gente começar a deixar de estampar essa garrafa de todo mundo? Não, olha, muito bem, que bom que você me deu essa oportunidade de falar de uma criação que eu tive muito importante, que foi o desenvolvimento de um curso de empreendedorismo para jovens de 12 a 15 anos. Eu fui o mentor criativo e, primeiro, além da criatividade ser inata, como se fala, o que acontece? Muitas pessoas vão perdendo a crença em si mesmo de que é criativo, né? Então, eu idealizei um curso que tem 4 etapas e que se transformaram em 4 livros que tem mais de 300 páginas, que esses livros detalham em minúcias todos os passos, começando
com o primeiro estágio, que diz o seguinte: em busca do ser criativo, onde a pessoa faz uma viagem interior para adquirir autoconfiança e descobrir que realmente é criativo, e esse estudo ajuda a ela a praticar. Depois começa a olhar para fora, além de olhar para si mesmo, entra na fase da metamorfose, onde você observa o mundo e, a partir daí, também começa a gerar soluções dos problemas imediatos e depois da sociedade. Depois, o terceiro estágio é transformando ideias em realidade, como você transforma aquelas ideias em realidade. E o último estágio é aprendendo a empreender. E sabe que a maior fonte de riqueza são as ideias. E quem é que produz ideias? A criatividade, através do cérebro, uma coisa óbvia. Então, toda a riqueza começa com a ideia. Então, o meu conceito é muito simples, que permeia todo esse curso. Criatividade gera ideias, que vêm do cérebro. Inovação viabiliza as ideias, estuda, dimensiona, vê risco. E o empreendedorismo ganha dinheiro com as ideias. São os 3 estágios, porque muita gente que é criativa e inovadora não é empreendedora. Isso é uma confusão que muita gente faz. Então, se eu tenho uma mensagem clara e simples, é o seguinte: olha, gerar ideias não é o maior problema, as ideias vêm em abundância. Agora, selecionar ideias e implementar com sucesso é o maior desafio. Inclusive, se eu tenho uma marca na minha vida, é implementar com sucesso. Então, toda a minha teoria se resume nesse conceito. Inclusive, o Instituto Seragini, e eu criei a governança criativa para ajudar as pessoas a terem uma visão de conjunto de todos os fatores que determinam o sucesso. E eu cheguei à conclusão que o maior fator de sucesso em qualquer negócio, sabe qual é? É o líder. É a força do líder. Não importa o conhecimento, não importa a tecnologia, não importa nada. Se o líder não tem aquela visão, aquela coragem e a capacidade de mobilizar a sua equipe, os seus adeptos, de implementar com sucesso, não tem negócio que prospere. Então, são as essa é a minha referências que teoria. nos inspiram, né, Seragini? Você me Sim. lembrou o Silvio Meira, quando o Silvio Meira disse que inovação é criar mais e melhores notas fiscais. É isso aí. Mas, ô Lucas, você falou uma coisa tão importante, que é dessa musculação. Quer dizer, você está todo dia, né, bebendo de fontes diferentes de água. Como é que é essa tua disciplina? Quais são as tuas fontes para você, né, ficar cada vez mais criativo? Dá uma dica aí para a galera. Bom, eu acho que uma coisa que o Seragini já falou é a alegria, né? O entusiasmo. A gente acorda todo dia com uma lista de tarefas para fazer, e se a gente acordar já desanimado, a gente não busca soluções. Então, isso talvez seja algo que seja inexplicável, seja biológico, mas eu acordo todo dia entusiasmado. E gosto muito de brincar, de fazer as outras pessoas rirem. E acho que quando a gente está num ambiente onde as pessoas podem brincar umas com as outras, e um ambiente mais leve, você está num lugar seguro. E a segurança emocional, ela é muito importante para a gente falar, para a gente se expressar, para a gente não reprimir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então, acho que tudo depende muito do ambiente que você constrói. Você pode ser protagonista desse ambiente, através do diálogo, tentar resolver problemas que estão impedindo que essa energia criativa flua. E aí, no momento que você tem essa liberdade, tudo que você enxerga e sente, se você estiver sensível para entender o que essa emoção significa, você é capaz de combinar isso de diferentes formas e propor soluções. Então, eu estou, por exemplo, aqui no meu quarto. Se eu virar essa câmera, vocês vão ver o caos que está aqui. Mas eu consegui montar um pequeno estúdio em 3 minutos aqui para viver uma experiência de qualidade aqui com vocês. Mas tudo isso depende de liberdade. Tipo, depois eu arrumo tudo, mas a minha esposa me apoia, então não preciso ter um ambiente
posso combinar de diferentes formas e a gente se apoia um no outro. Então, eu acho que depende muito desse apoio, que primeiro vem dos pais, depois vem dos professores, depois vem dos líderes. Os nossos pais são os nossos primeiros líderes, né? E se eles não dão esse espaço, a gente logo cedo já perde esse entusiasmo. É verdade. Você falou de generosidade, você falou de inspiração, você falou de atitude, né? De curiosidade, né? De buscar, não ter medo de perguntar. Eu sei que meus filhos me chamam de... Como é que é, mãe? Você não paga mico, você paga com King Kong, eles falam. Você paga King Kong. Aí eu falei, não tem problema não. Estou aprendendo tudo de novo agora. Pergunto, não tem problema não. Né? Ô, Seragine, e você, como é que você exercita isso? E me conta aí um caso de sucesso, que você tem vários, né? Escolhe o que para você foi o mais emblemático, assim, que mostrou que criatividade mudou uma empresa, uma organização. Não, muito bem. Sabe que na minha vida, a criatividade, ela entrou como, assim, obrigatória. Eu fui forçado a ser criativo. Eu quase que fui condenado a ser criativo. Sabe por quê? Sabe quantos projetos já desenvolvi? Passam de 20 mil. Olha, não é mentira. Eu já desenvolvi mais de 20 mil marcas, produtos, embalagens, arquitetura ambiental. Então, é tanto que, olha, não teve um dia na minha vida que eu trabalhei, que são 52 anos, que eu não tinha uma dezena de projetos para resolver. Então, além de ela, enfim, estar dentro da mente, do coração, da alma, e eu tenho uma frase bonita, que foi no dia que o Lucas me convocou lá para o Dia da Criatividade, eu fiz uma conferência falando da governança criativa em cidades. Eu tinha proposto uma plataforma de incentivar a criatividade nas cidades para até oferecer oportunidades de emprego. Mas alguém lá, uma moça que também foi minha aluna e que hoje trabalha no Google como uma mentora de inovação, ela escreveu uma frase linda dizendo que a criatividade vem do coração, conforme o Seragine falou. E sabe que o que quer dizer isso? Vem do coração porque não basta ter ideias. Ideias vêm do cérebro. Não tem vida. Ela adquire vida quando tem paixão, emoção, coragem. Né? Isso, aí sim, qualquer pessoa, qualquer ser humano do mundo é capaz de gerar ideias. Mas o desafio é implementar. A minha definição de inovação é implementar com sucesso. E sabe que eu vou me dedicar daqui para frente, porque sabe que no Brasil, as últimas estatísticas dizem que de 5% a 3% de startups dão certo. Mais de 95% fracassa. Olha que desperdício. Eu vou me dedicar a diminuir o fracasso de startups. Eu vou ensinar os jovens a terem o sucesso. Isso que interessa. Okay? Caramba, esse é um Caramba, desafio, você fica incentivando né? os hackeiros aí, eu não sei como é que chama, erra muito, são entusiasmados, mas chuta fora. E eu estou envolvido, é o meu compromisso para ajudar a humanidade a não errar, tá bom? Isso é o que vale. Não, a gente vai errar várias vezes, mas a gente tem que ir mudando de degrau, né? A gente tem que errar, aprendendo, mas mudando de degrau, né? Não? Porque, assim, não quer dizer que o erro faz parte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que aumentar a taxa de sucesso. Porque o Lean Startup, essas novas técnicas, ágil, exponencial, ajuda você a ser mais rápido, mas você erra mais rápido também. Então, a minha governança criativa, que dá a visão de conjunto, indica os 5 fatores que influenciam no sucesso, você prestar mais atenção. Porque o que acontece? Geralmente, o inventor da ideia, ele se considera autossuficiente, né? E não é possível mais. Além de não ter visão Ninguém inova sozinho. Então, eu tenho um método e vou influenciar para ajudar as pessoas a errarem menos. É isso aí. Mesmo tendo que fazer pivotar aquelas coisas todas que a gente sabe, que as técnicas... Porque tudo isso é repetição. O MVP, olha, eu fico cansado de ouvir todo mundo falar a mesma coisa. E fracassa do mesmo jeito. Por que as startups continuam fracassando 95%? E sabendo que tem lá MVP... Né? Não, Seragine, tem uma coisa de neurociência, acho que é por isso que o Lucas é psicólogo, né? De que assim, o nosso cérebro ele é preguiçoso por nascença. Se a gente não ficar, né, treinando, a gente acaba sendo só seguidor, né? E a gente quer uma geração que não só siga, mas que crie, né, que crie oportunidades até para outras pessoas, né? Lucas, você que já selecionou
milhões de pessoas aí para esse prêmio, né, de criatividade no Brasil. O que você está vendo dessa nova geração, como o Lincoln Seragini falou, de startups? Né? Se tem algum exemplo que você gostaria de destacar aí de quem já ganhou o prêmio? Sim, eu sou um pouco mais otimista. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, está bem. Perfeito. Eu vi uma mudança significativa no ecossistema criativo, empreendedor, nesses últimos 10 anos. Os vencedores do Prêmio Brasil Criativo 2014, ou até da Creative Business Cup em 2012, que a gente organizou, inclusive a vencedora em 2012 era do Instituto Gênesis, lá da PUC do Rio. O grau de maturidade em relação aos empreendedores de 2019 é muito diferente. Os empreendedores em 2019 eles têm muito mais consciência do que os empreendedores de 2012. Então, a gente percebe que esse movimento que aconteceu na década de incentivar a economia criativa, de incentivar o empreendedorismo, de falar de cultura startup, realmente mudou um pouco a mentalidade dos empreendedores. Existem vários componentes, além do talento e da vontade, que são difíceis da gente resolver num país como o nosso. Mas eu vejo os empreendedores criativos mais maduros e mais consistentes, com ideias mais claras, entendendo que eles precisam trabalhar em equipe, mas a gente ainda sofre muito com acesso a capital, burocracias e, principalmente, acesso a relacionamento. Como o Brasil é um país extremamente desigual do ponto de vista social e econômico, quem tem acesso a relacionamento não abre essa carteira para qualquer pessoa. E esse é o grande problema que a gente enfrenta nas reproduções das desigualdades. Nós precisamos aumentar a consciência da elite empresarial, política, de todas as elites, de que a gente precisa doar e de que a gente precisa compartilhar os nossos recursos. Só que a gente precisa se tornar sócio dessas iniciativas. A gente não pode enxergar o novo como o inimigo. A gente precisa financiar essas ideias, não a taxas de juros que matam essa ideia e me deixam mais rico. Então, existe um problema histórico das elites no Brasil que não favorecem o desenvolvimento do país. Então, você tem hoje, por conta dessa realidade, inúmeros jovens talentosos indo embora do Brasil. Você tem adultos de classe média pedindo aposentadoria antecipada no INSS. Você tem idosos que não querem voltar para o mercado de trabalho. Então, esse ecossistema que gera mais dificuldades tira o entusiasmo das pessoas. Então, o Brasil é um país extremamente criativo, mas o INPI é sucateado. Alguém que fala que realmente acredita no potencial criativo brasileiro devia criar o poupa-tempo das marcas e patentes. Agora, só consegue registrar uma patente ou uma marca quem tem acesso ao presidente do INPI. Isso não é inovação em escala... Não, leva no mínimo 8 anos, né, para você aqui no Brasil então, ter mas leva 8 registro, anos porque né? alguém quer que leve 8 anos. Agora, quem quer que leve 8 anos? É isso que a gente precisa chegar, porque o hackathon e todas as ferramentas de aceleração de ideias é fundamental, mas vai a serviço de quem? Ou seja, eu que sou o dono da ideia, vou ganhar dinheiro com a minha ideia ou eu vou entregar essa ideia a alguém? Essa mudança... Você sabe que, inclusive, no nosso código de ética, né, a propriedade intelectual do que eles desenvolvem é deles, né, e a gente tem um módulo de propriedade intelectual. Então, a gente não fala só de Canvas, de
de Python, não sei o que, a gente fala sobre esses valores, né? E, de repente, alguém quer doar, quer assim, olha, eu quero doar o que eu desenvolvi e a empresa continua, mas é um direito dele ser Creative Commons ou não, né? Ser aberto ou não. Então, isso é um assunto que tem que ser muito debatido para incentivar que mais gente queira ser inventor, que queira ser pesquisador, queira ser inovador ou criador, né? Respeitando aí todas as camadas, né? Como você falou, né? Com mais acesso à informação, com mais acesso a dinheiro, né? A gente, inclusive, agora está vendo um movimento bacana, né? Que já que a taxa Selic está baixando tanto, os investidores estão tirando do banco e estão botando em empreendedores, em startups e essas coisas todas. Você também está vendo isso, ou Seragine? Não, perfeito. Olha, sabe que vocês veem que a minha ênfase é muito mais tanto na geração da qualidade da ideia e na gestão para fazer dar certo. Ao mesmo tempo, o Lucas tem razão, porque precisa ter um sistema de apoio, né? É a mentalidade. Eu mesmo ecossistema, né? Exatamente. Eu fiz vários projetos, inclusive que tinha ideias de potencial mundial. Eu cheguei aí várias vezes em apresentações, os famosos pitches, né? Aquelas apresentações para investidores, como o brasileiro tem uma resistência ao capital de risco, né? Independente dos estágios que uma startup tem. Então, realmente... Às vezes o pessoal não quer compartilhar porque tem medo que roubem a ideia, mas é o que você falou, quem tem ideia ainda não tem nada, né? O que vai valer depois é a execução. É isso, e ao mesmo tempo vai evoluir. Eu sou otimista nesse sentido, né? Com o conhecimento, e mais ainda, agora a demanda, a necessidade é tão mais urgente, mais necessária, que vamos evoluir. Eu realmente acredito que nós vamos entrar numa era, e eu estou sentindo isso, porque sabe que na minha história, o meu índice de acerto passa de 90%. E eu não conto isso para contar mais vantagem. De 20 mil projetos realizados, 90% de acerto, Seragine, pelo amor de Deus, abre a tua escola que eu preciso ir para ela. Cara, então, é o Instituto Seragine. E foi por isso que quando eu mostrei meus casos, e eu tenho centenas, né? Dá certo, eu transformo empresas. Não, eu não. Sabe por quê? Não, são tantos. E tem grande, eu transformo uma empresa faturava 500 milhões, agora está quase 5 bilhões. Foi uma ideia que eu dei inicial, mudei o conceito da marca e mobilizou todo mundo. Eu criei o conselho de gestão da marca humana, porque eu falo da marca humana há uma década, né? E sabe que eu fui pioneiro no brand no Brasil em 2002, lancei o primeiro curso de pós-graduação aqui na América Latina. Eu fui o primeiro a escrever sobre design thinking em 2006, eu mereci uma matéria na Exame. Então, eu sempre fui pioneiro, mas só para observar, mas eu sempre criei o meu método. Porque, sem dúvida, o conhecimento hoje é genérico, né? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Precisa fazer lá o Canva, o modelo de negócio, depois o branding, a lista é imensa. Agora está nas técnicas ágeis, o exponencial, e vai somando, né? E, ao mesmo tempo, ninguém tem visão de conjunto. Tem gente que não penetra na cultura, né? Replica esses nomes sem entender o que isso impacta na cultura. Mas eu vou provocar agora vocês dois, porque eu lembro quando eu estava na Globo, o Chacrinha, o filósofo apresentador Chacrinha, falava: nada se cria, tudo se copia. Sim. Então, será que a gente também, às vezes, copiando, nos leva a um outro patamar? A gente soma A mais B e nasce C? Isso é possível? Como é que a gente pode fazer com que essa galera deixe de ser só seguidora e passe a atuar mesmo como liderando, protagonizando e criando esses ambientes, esses ecossistemas? Não, responde primeiro, Lucas. Responde, Lucas, depois eu falo. Bom, a China virou o que é copiando, né? Então, a gente percebe que cópia dá certo. Eu prefiro a originalidade, mas eu também não acredito naquela originalidade sem acesso a repertório. Então, eu gosto de entender que a gente copia produzindo repertório e a gente tem que buscar um pouco dar o nosso toque. Obviamente, a gente pode copiar na cara dura e fazer exatamente igual, ou a gente pode dar um toque diferente daquilo que a gente acredita, com o nosso sabor, com o nosso tempero. Então, eu acho que o Brasil
tem um monte de ingredientes originais do Brasil que fazem a diferença. Mas acredito que para a inovação na velocidade que a gente tem hoje, há uma necessidade de olhar para fora e ver o que está fazendo e ver o que dá certo e tentar fazer igual. Não existe, na minha opinião, originalidade a grande luz. Essa grande luz... Não é uma maçã que cai na cabeça, né? Alguém está escondendo a fonte. Não, sabe, eu tenho um nome bonito para isso. Não, agora a moda é meditação, vai ver que é isso. Mas fala, Seragene, desculpa. Não, eu chamo esse processo de imitação criativa. Olha que legal. Imitação criativa. Porque o que acontece no mundo? Sabe que isso, os teóricos já demonstram isso, que realmente ninguém cria nada do zero. Você sempre se baseia em conhecimento, vai acrescentando, e eu acredito, sinceramente, que, no fundo, a gente tem que ter background, experiência, para gerar novas ideias. Quando eu digo que não se deve copiar, é na ipsis literis, né? E as ideias realmente inéditas que transformam e são radicais, ou de ruptura, que se diz, são muito poucas. Então, eu também acredito, até porque, por exemplo, o design thinking, que é hoje o método mais disseminado da criatividade coletiva, é muito superficial, porque a criatividade ocorre em 3 níveis, né? Assim, o inconsciente coletivo gera ideias espontâneas, rápidas, depois o subconsciente, se você aprofunda mais, e o inconsciente. Você só vai ter criação radical se você chegou no nível do inconsciente. E isso, olha, basta ver que, por exemplo, os sprints, o design thinking você faz num dia ou poucos dias. Depois o Google inventou o sprint dele, que leva 1 semana. E tem agora os exponenciais, que leva 45 dias. Você interna a pessoa e tranca. E enquanto não nascer uma ideia louca, você não libera. Por isso, os graus de criatividade dependem do tempo também e da agonia. É uma agonia criativa, viu? Não, e eu sou acho que do mix, né? É? Do mix de mentes que você coloca. Porque eu lembro quando eu criei o programa de inovação, eu misturei várias áreas, pessoas de diversas idades, pessoas de diversas culturas, enfim. Porque eu acho que esse mix, essa diversidade cria... Pena que está acabando, gente! Olha só, sabe o que eu queria? Queria que vocês deixassem uma mensagem final falando, tipo assim, para mim, criatividade é diversidade, é curiosidade, é tudo. Então, o que vocês deixariam assim de dica para o pessoal, para os hackers, para os startups, para os empreendedores, para os inovadores, de fato, né, usarem melhor a criatividade? Não, o Lucas fala primeiro. Bom, para mim, criatividade tem a ver com liberdade. Uma coisa que o Seragene falou que eu concordo plenamente é coragem, mas sem deixar de lado a inteligência. Ou seja, se você quer ter coragem para expressar suas ideias, preservar sua liberdade, utilize repertório. Use a curiosidade para construir bagagem. Utilize esse repertório com inteligência, no sentido de use com moderação. Não pense que só você tem essa bagagem, mas saiba apresentar essas ideias de uma forma consistente, com uma postura séria. Não precisa ser necessariamente tradicional, mas com comprometimento. Então, acredito que criatividade... É mais um A de responsabilidade, né? Use a sua criatividade e a sua liberdade para fazer a diferença. Preserve a coragem dentro de você, mas saiba que o seu maior aliado para as suas conquistas é a sua curiosidade e o seu repertório, usado de forma inteligente. Ótimo. Mestre Seragene. Nossa, olha só, eu estou com a palavra para sintetizar o meu pensamento. Sabe, ó, 2 coisas só. Primeiro, vocês viram que eu acredito mesmo, e já falei, que tudo vem das ideias, que é a fonte da riqueza, e vem do cérebro e a criatividade.
E a criatividade vem do coração nesse sentido. Não é, o mais difícil não é ter a ideia, é gerar a ideia e implementar com sucesso e o espírito de realização e, ao mesmo tempo, liderança. E, para mim, inovação, que é uma palavra importante depois da criatividade, antes do empreendedorismo, para depois encerrar, o que é inovação? É ideia em ação. Está no nome, né? Não tem definição mais simples, mais objetiva. É uma ideia em ação para dar certo que ganha dinheiro. Aí vem o empreendedorismo. Então, precisa juntar tudo isso e, ao mesmo tempo, é paixão, né? É amor, assim, é crença no mundo e no futuro, tá bem? E o brasileiro tem isso. Por isso que eu acho que vai dar certo. Né? Você está vendo, gente? O maluco tem imã. Então, assim, pode me abduzir, que eu estou com vocês tanto no projeto da Fundação do Instituto Seragine, quanto no de educação que você tem, quanto no do Lucas, que a gente tem que acreditar que a gente pode mudar o mundo e nós vamos mudar juntos. Obrigada, pessoal. Lucas Postra, Lincoln Seragine. Daqui a pouco eles vão responder as perguntas para vocês. Fiquem aí ligados. Beijo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês, hein? Os meus amigos de coração. Também, gente. Obrigado, Lincoln. Queridos. Tchau, Lucas. 3 L's, hein? 30 minutos passa tão rápido. Pois é. E, ó, nós não combinamos nada, né? 3 Não, eu espero que seja útil para as pessoas e encoraje realmente a acreditar em si mesmo, né? Quando que vai ser o próxima seleção do Prêmio de Criatividade? A gente lança o documentário oficial do Prêmio Brasil Criativo agora no dia 13 de agosto. E a 4ª edição do prêmio vai ser lançada no dia 21 de julho do ano que vem. Tá, então dia 13 de agosto. Manda pra gente divulgar também, tá? Beijo, tá gente. Bom. Valeu. Beijo, tchau. Tchau, valeu.